Então tá, a gravação foi iniciada e boa noite para vocês. Então, quando eu estava falando para vocês, né, a gente teve ali a primeira aula que foi sobre a utilização, então, do pórtico, né, como que se comporta o pórtico com esse tipo de estrutura, né, e logo depois nós também, né, tivemos o outro exemplo, que foi que aí eu não consegui estar online com vocês naquele momento, mas estive aí disponibilizando o vídeo para vocês que realmente estava sem luz, né? Não consegui estar presente. Então, hoje, tá? É uma aula ali mais curta, uma aula ali onde eu vou trazer um pouco da revisão para vocês. A gente vai dar uma revisada. Não sei se ficou alguma dúvida do vídeo, se vocês assistiram o vídeo, se vocês olharam, mas hoje já tem disponível para vocês mais uma atividade, tá? De peso 1, que é o que contempla essa unidade, né? O que contempla essa nossa unidade 5. E vai ficar faltando agora somente mais 3 encontros, né? Que é referente à unidade 6, que é o método de Cross, e logo depois já vai vir grau B e grau C, tá? Então, vocês já vão aí poder, né, finalizar o semestre, né? Seja ele com êxito ou não, né? Então, acho que fazer as atividades, né, ter isso, eu acho que isso se torna mais assertivo ao longo dessa construção, tá? E essa é uma disciplina que ela serve, né, como base para outras disciplinas que vocês têm, né, sejam elas disciplinas estruturais. O que acontece em algumas situações é que, por ser online, às vezes a gente talvez não consegue trazer um pouco a mesma linha de raciocínio, talvez, por questões, assim, de não ser ali dentro da sala de aula, né, ter isso bem posicionado, né? Tá ali eu olhando para vocês, eu vendo se vocês estão entendendo ou não. Até porque, né, vocês estão sempre com a câmera fechada, então eu acabo realmente não vendo, né, se está tendo conhecimento ou não. Mas se caso vocês tiverem dúvidas, né, durante esse processo, que vocês usem esse momento para sanar as dúvidas, né, que veio aí para, olha, eu tentei fazer, mas eu não consegui. Desculpem, eu estava bocejando que eu tomei um antialérgico, me deu uma alergia. E agora ele passou o efeito que eu estava com uma urticária. E daí me deu um pouquinho de sono. E daí, então, a ideia é que vocês possam, né, estar tirando essas dúvidas, né? E entendendo o conteúdo. Não é um conteúdo simples, tá? Não é um conteúdo assim. Ele não é difícil, tá? Mas ele talvez não seja tão fácil, tão simples, se caso vocês observarem que já vem com uma base um pouco mais fraca lá de mecânica dos sólidos, teoria das estruturas, pode ser que se torne uma disciplina bem mais desafiadora do que realmente ela deveria ser, tá? Mas daí vocês tenham, né, a possibilidade de sempre recorrer e trazer um pouco isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa antes da gente fazer essa revisão ali dos dois exemplos, para ver se ficou alguma dúvida de vocês e tudo mais? Pelo que eu entendi, o exercício é igual ao anterior, só que um pouco maior. E os pórticos, eles deixam um pouco mais compreendendo essa parte. Porque ele é a mesma coisa, só que como ele é um grau 3 de hiperestática, ele vai ter 2 passos a mais ainda, né? Então, ele é só mais trabalhoso, mas ele não tem dificuldade, assim, eu acredito eu consigo enxergar isso, sabe? Não consigo ver um nível de dificuldade muito grande. É só realmente trabalhoso. O vídeo da aula passada é um vídeo que você gravou de outro
turma que você teve? Porque Isso, eu me assustei, teve uma hora que você falou de um trabalho aí, de uma ponte, um negócio, eu disse que tem trabalho, eu comecei a procurar os outros vídeos. Não, eu deixei esse recado para vocês ali no próprio Moodle, né? Que era uma gravação de um outro semestre, que daí sim, no outro semestre a gente teve uma, uma aula mais prática, né? Eles tiveram que construir uma ponte, então, no caso de vocês, não, tá? De vocês, realmente, hoje o formato ele é 100% online e ele vai trabalhar dentro dessa característica, tá? Não tem trabalho, não. Os trabalhos que tem são esses de entrega, né? Que já tem um disponível. Eu até vou entrar nele hoje ali para mostrar para vocês, né? Se caso vocês vão ficar com alguma dúvida. E eu vou dar uma olhada ali no que a gente fez e naquele do vídeo da aula passada. Eu já vi o trabalho aqui para dar uma olhada. É bem parecido com o que ele da aula passada, só muda a força, a redução, né? Estava sendo aplicada para baixo, agora, né, lateral. Isso, mudei ali a posição da carga ali para, né, para trazer um pouco dessa lógica ali para vocês compreenderem um pouco. Até tinha pensado em fazer um misto dos dois, assim, mas daí falei, não, vamos um pouco mais devagar e vamos trazendo talvez um nível de dificuldade, talvez um pouco mais para outro momento. Acho que talvez não fosse agora, justamente porque como eu não consegui estar com vocês na aula passada, né, por causa dessa questão ali da luz, eu optei então por manter ali uma atividade mais condizente com aquilo que eu estava com vocês, presente online naquele momento com vocês, tá? Então tá, gente. Eu vou dar uma compartilhada aqui, vamos dar uma relembrada, né, do que a gente está falando, do que precisa, né? Então, a gente começou com o nosso primeiro exemplo, quando a gente fala de pórticos, e daí eu acho que parte também do pressuposto, tá? Que vamos pensar num galpão industrial, tá? Um galpão industrial, ele é um pórtico, tá? Ele é, a gente dimensiona ele como sendo uma estrutura aporticada, né? É uma estrutura onde os lados exercem questões estruturais, né? Tem a estrutura em cima, que normalmente é o telhado e tudo mais. E então a gente está trabalhando com cargas. E quando a gente está falando de pórticos, é muito comum a gente ter cargas horizontais, justamente pela ação do vento, tá? Então a ação do vento, ela é uma força horizontal aplicada, e também quando eu tenho a combinação, que hoje em dia a gente tem que considerar, tá? Trazendo para a nossa realidade aqui no sul, além da ação do vento na lateral, a gente vai ter que sempre fazer combinações do vento com a água da chuva, e também já vamos ter que considerar para um futuro próximo, para essas edificações onde vão ser inseridas, né, em locais onde já aconteceu enchente, nós ainda vamos ter que considerar uma força horizontal aplicada, que é a força da água da enchente que pode estar acontecendo nas estruturas, né? Então, vejam que a nossa concepção estrutural, a nossa forma de conduzir o dimensionamento, ele vai passando por modificações ao longo dos anos. Diferente, por exemplo, nós aqui é muito diferente, por exemplo, do Japão, que tem a incidência muito grande de terremotos, então lá eles ainda têm a questão do fator terremoto sendo uma variável que precisa entrar dentro dos cálculos, não é à toa lá que as estruturas, todas elas, são trabalhadas muito mais com sistemas de aço-mola para absorção desse impacto que ele vem do solo, né? Diferente das nossas estruturas, que hoje a gente considera elas completamente estáticas, né? Então eu tenho ali o descarregamento da estrutura do telhado, que vai para a laje, que vai para a viga, que vai para o pilar, do pilar vai para a fundação, e a fundação anda para o solo para dissipar essas forças. No Japão, a gente tem esse efeito ao contrário, onde a gente tem o solo, que seria o lugar de dissipação, mandando forças em sentidos contrários àquela estrutura. Então, uma força, imagina uma força aplicada para cima ali, trazendo essa estrutura. Então, hoje, para nós, a nossa realidade, considerando ali as normas de dimensionamento, seja ela em concreto armado, em madeira, em aço, a gente tem as nossas cargas
basicamente todas as cargas e os pesos das estruturas como fatores estáticos, e a gente tem as cargas variáveis, que é as utilizações, a ação do vento, e hoje também a gente precisa considerar a ação da enchente, porque a enchente nada mais é do que uma força lateral, e ainda uma força lateral que traz ainda uma questão dinâmica, porque essa força lateral, ela pode ainda trazer materiais, outras coisas juntos que ainda podem causar a questão de impacto. Então, hoje a norma de desempenho, ela também fala sobre resistência ao impacto, tá? E isso também tem que pensar que as nossas estruturas vão ter que passar por essas adaptações, a gente vai começar a ter esse outro olhar diferente para as nossas estruturas, né? Então, por isso que hoje, talvez, em vez de a gente trabalhar muito com vigas e os pilares como elementos separados, o pórtico, ele traz essa união. Então, saber interpretar o pórtico é o mais próximo da realidade do que a gente vai ter lá, sabe? Do que realmente tem lá na estrutura montada, porque quando a gente faz as ancoragens das armaduras ou as ancoragens dos perfis metálicos ou da madeira, que tem essa transferência de esforços, a gente está criando um corpo mais estruturado, né? Um corpo aporticado mesmo, que vai estar ali mais rígido, né? Que vai ter rigidez relativa, que vai criar isso de forma bem mais com bem mais sentido do que os elementos separados como um todo, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente começou com uma força horizontal de 50 kN, né? Aonde eu tinha dois apoios duplos, ou seja, eu tinha um grau de hiperestática 1. Então, significa o quê? Eu só preciso transformar um desses dois apoios, que é duplo, para um apoio simples e usar ele com uma força virtual. Então, a gente teve ali o caso 1 e o caso 0, que é o caso real, o caso 1 é o virtual. O caso 0, tá? Vamos relembrar isso. Ele sempre vai considerar a carga real que está lá, tá? Então, aqui a gente transformou aquele apoio que antes era duplo, transformamos para um apoio simples, e com isso, né, tendo o HA, o VA e o VB, eu consigo resolver o caso 0 através das nossas três equações de equilíbrio, somatório de forças horizontais, verticais e momento. Então, a gente achou ali as reações de apoio e foi verificando qual era o esforço normal, cortante e de momento fletor para cada seção. Seção 1, a primeira barra na vertical, a seção 2 é a barra na horizontal, a seção 3 é a segunda barra na vertical, né? Então, a gente foi caminhando por seções, né? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. A gente foi caminhando por seções e a gente foi conseguindo. Obrigada. A gente foi conseguindo montar o nosso diagrama. E por que é tão importante saber o diagrama de esforço normal quando a gente está falando de pórticos? Porque o esforço normal é aquele esforço que vai me dizer se é tração ou se é compressão ou se é nulo. E por que eu preciso entender isso, principalmente quando eu tenho forças horizontais aplicadas, tá? Justamente para que eu coloque o elemento estrutural, seja ele o concreto armado, seja ele o aço, ou até a própria madeira, o steel frame, o wood frame, né? Todas essas concepções estruturais que a gente tem hoje, disponíveis para nós aqui no Brasil, eu preciso entender onde é que eu tenho esses esforços, se é tração, se é compressão, aonde eu tenho cortante, aonde eu tenho momento fletor, para que eu coloque o elemento na posição correta, no seu maior desempenho ao qual ele foi dimensionado, né? Então, lá do caso 0, a gente achou o diagrama de esforço normal, o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Mas para que eu possa achar qual é o valor daquela reação lá que eu tenho do diagrama de momento fletor, o que importa para mim é esse diagrama, porque eu vou entrar lá na tabela de Kurt-Baer, né? Mas é importante saber construir esses gráficos, né? É importante ter esse olhar. Depois, a gente fez o caso 1, que é o virtual, aonde não entra aquela carga de 50 kN, que era a carga que estava lá no real, e eu vou ter uma carga unitária de valor 1,
aqui aplicada, que seria como se fosse, né, a transformação do apoio duplo para um apoio simples e o acrescentar essa carga unitária. Então, a gente também acha as reações, avalia por seção, né, se tem esforço, né, normal, cortante ou fletor, e desenha também os diagramas. Mas, para efeito de comparação, eu vou analisar somente o diagrama de momento fletor para entrar na tabela de Kurt-Bayer. E daí a gente compara eles, né? E daí o que é importante eu ter que fazer? Quando eu estou falando de uma estrutura de pórticos, tá? Uma estrutura de pórticos, eu vou ter que olhar barra por barra, né? Então, eu olho primeiro a combinação que eu tenho nessa barra, depois a combinação que eu tenho na barra horizontal, depois na outra vertical. E daí, por ser hiperestática de grau 1, eu só preciso achar quem é a seção de combinação do caso 0 com o caso 1, né? E o caso 1 duas vezes ele, tá? Então, aqui a gente comparou por seção, né? Ó, primeiro nessa vertical, nessa primeira vertical, vai caminhando dentro do próprio diagrama, onde a gente tem um momento positivo de 150 e aqui um momento negativo ali de máximo 3, né? Então, são dois triângulos, entra lá na tabela, tira as informações, né? Depois faz ali da horizontal, que daí nesse caso aqui para nós é um triângulo e depois um retângulo. E a terceira não tem porque é zerado, né? Então, zera. E daí tu consegue tirar quem é a seção S10, né? Acha o valor. Faz a mesma combinação para o S11, então soma depois lá no final todos os valores referente a todo aquele pórtico, né? Então vem, anda em todas as faces e faz o somatório. Após identificar, né, qual é o valor de X1, aí a gente vai lá e vai substituir aquela força unitária 1 que a gente tinha pelo X1 e vai achar de novo as reações de apoio, porque a gente ainda continua ali olhando para uma estrutura isostática, onde as três equações de equilíbrio conseguem resolver os nossos casos perfeitamente. Depois, eu avalio a seção por seção. Vou lá para a seção 1, vou lá para a seção 2, vou lá para a seção 3 e monto, né, o meu diagrama. Então, eu tenho aqui o meu diagrama de normal, meu diagrama de esforço cortante, meu diagrama de momento fletor. Com essa informação aqui, pessoal, com esses valorizinhos aqui que a gente está vendo, tá? É que eu vou conseguir escolher depois lá, dependendo da minha concepção, vamos pensar que fosse estruturas em concreto armado, tá? Porque eu sei que tem alguns alunos meus que estão fazendo essa disciplina comigo presencial, né? Sabendo o valor desses momentos, eu vou conseguir achar a área de aço da minha estrutura, vou fazer as verificações que eu preciso, né? Vou verificar ali a questão da armadura mínima ou não, vou fazer detalhamento e vou conseguir dimensionar a minha estrutura trazendo essa informação ali do momento fletor, trazendo aqui a informação do cortante para achar questões depois lá de estribo, enfim, só para vocês conseguirem se localizar dentro dessa logística. O da aula passada, tá? Ele era um pórtico também, só que daí ele tinha dois engastes, ou seja, né, ele tinha um grau de hiperestática nível 3. E ele tem uma carga distribuída de 4 kN, se eu não me engano, acho que é 4, né? 4 kN metro linear. E o que traz esse 4 kN por metro linear? Ele traz, basicamente, se a gente pensar, seria a estrutura de um telhado que descarrega uniformemente ali naquela laje, né, de cobertura e tudo mais. Então, como ela tem um grau de hiperestática 3, eu vou ter que ter no mínimo 3 casos. Porque eu vou ter, ó, eu vou substituir todo aquele apoio que eu tenho ali. Isso é uma estratégia, uma utilização. Vocês podem, daqui a pouco, em vez de substituir, colocar uma rótula, né? Aí vai do critério de vocês. Né? Então, substitui pela uma força vertical, uma horizontal e um momento 1 aplicado, né? O caso 0 sempre é o carregamento real, então, nesse caso, os 4 kN metro quadrado, somente o apoio de engaste, tira as reações, né? Então, como só tem um engaste agora, o outro, teoricamente, desapareceu, eu consigo
calcular através das minhas 3 equações de equilíbrio. Faço somatório de forças horizontais, nesse caso é 0, porque eu não tenho nenhuma força na horizontal ou inclinada. Faço o somatório de forças verticais, que vai ser o VA menos 4 vezes 4, que é o vão, né? O VA vale 16, porque eu só tenho esse apoio, eu não estou dividindo isso entre os apoios. E acho o momento aplicado de 32 kN, porque é a única força que está gerando momento, além do próprio momento em A, é essa força distribuída que eu concentro, né, ela no meio do meu pórtico. E daí eu consigo, então, calcular os meus diagramas, sendo da seção 1, da seção 2 e da seção 3, eu vou caminhando isso e consigo montar o meu diagrama. Então, o meu diagrama de momento fletor, ele deu ali, né, essa estrutura, né, então um retângulo e uma parábola negativa de segundo grau, e daí eu venho para o caso zero, aonde eu vou transformar, então, né, um dos pontos vai ser uma carga unitária 1, faço a mesma coisa, acho as forças aplicadas, desenho por seção, né, e consigo tirar ali como que é a minha estrutura do meu pórtico, né, como que vai ser o momento fletor dele, e salvo para depois fazer as combinações. O caso 2, agora, em vez de ser a reta, a força vertical para cima, agora é uma força horizontal para o lado. Eu também acho as forças aplicadas. E nesse caso, por ela estar na mesma linha, na horizontal, na mesma linha que o HA, né? Eu tenho só o HA sendo um valor, né? Porque daí eu tenho da esquerda, eu estou dizendo que ele é positivo, esse aqui é menos 1, então HA vale 1. Mas eu não tenho esforço vertical, então ele é 0, e essa força 1, ela não gera momento nesse ponto A, tá? Para gerar momentos tem que ter distância. Então ela está na mesma linha, então aqui ela não causa momento aplicado. Então fica mais fácil, né? Provavelmente o meu cortante vai ser mais, meu diagrama de momento fletor, ele vai ser até mais simples de eu conseguir resolver. Então também tenho aqui 2 triângulos e um retângulo aplicado no final. Daí eu vou ter o caso 3, que é o momento 1 aplicado. A mesma coisa. Acha as reações, calcula a seção e faz o teu diagrama. E daí, por ser um nível 3 de hiperestática, eu vou ter uma matriz 3x3, né? Então, eu vou ter a combinação do S10 mais x1, S11, mais x2, S12, mais x3, S13 igual a 0. S20 é igual, mais x1, S21, mais x2, S22, mais x3, S23 igual a 0. E a terceira linha, x30 mais x1 vezes S31, mais x2 vezes 32, mais x3, S33. E daí a gente simplifica, né? Então, eu vou ter que achar o S10, o S20, o S30, o S11, o S22 e o S33. E o que eles são iguais? O S12 é igual ao S21, assim como o S23 é igual ao 31, assim como o S23 é igual ao 32. Então, eu consigo simplificar melhor e eu vou fazendo as combinações. E daí, nesse caso, eu tenho que fazer a combinação da vertical que está na esquerda, da barra que está na horizontal e da outra barra. Então, eu vou fazendo ele por etapas, ó. Então, né, S10, somo tudo, momentos em sentidos diferentes negativo, faço para o S20, para o S30, S11, S33, S21, que é igual ao S12. Então, ele não é difícil, ele só é mais trabalhoso para ser feito, tá? Posteriormente, depois, eu crio a minha matriz, né? Então, eu tenho todos os valores e eu preciso saber qual que é o valor do x1, qual que é o valor do x2 e qual que é o valor do x3. Uma forma de eu conseguir resolver isso, pessoal, é aplicando, né, a regra das matrizes. Então, eu tento multiplicar por um fator onde eu possa cortar duas variáveis, né, que uma vai estar negativa, outra vai estar positiva. Então, nesse caso, ele multiplica, né, a primeira linha
por 133 para transformar esse 24 do x3 em um valor de 32 e automaticamente eu possa cortar com o 32 de baixo. Então, quando a gente tem 3 matrizes, né, 3 linhas na matriz, a gente sempre vai fazer a combinação do 1 com 2, depois do 1 com 3. E daí a gente vai conseguir começar a tirar os valores, tá? Então, ali já tinha aplicado para vocês. Eu explico isso lá no vídeo, né? Bonitinho para vocês. E daí a gente tira quem é o valor de x1, quem é o valor de x2 e quem é o valor de x3. E tudo isso matematicamente, tá? Então, talvez um pouco de dificuldade que vocês tenham não é nem no conteúdo da disciplina, mas sim na matemática básica, tá? Então, por exemplo, eu recebi algum e-mail de um aluno que estava me perguntando que quando eu passava para o outro lado do igual, por que eu não transformava o vezes na divisão? Isso não se muda, o que muda é sinal, né? Então, às vezes, são coisas bem pequenas que a gente não se dá conta de que é mais simples do que a gente imagina, e daí, às vezes, erra por essas questões de sinais, que é o que eu tenho observado muitas vezes nas correções ali de vocês, acaba, às vezes, tipo, errando sinal, não soube, né, passar para o outro lado, sabendo que muda o sentido, né, se é positivo vai ficar negativo, se é negativo vai ficar positivo e vice-versa, né? Então eu vejo que às vezes falta um pouquinho dessa atenção, que não é tanto do conteúdo de cálculo estrutural, e sim uma atenção na questão matemática, tá? Então, às vezes a matemática não está muito bem desenvolvida. Então tem que dar uma relembrada, né? Como que é o sistema de matrizes, como que eu resolvo, como que eu vou igualar, por que eu multiplico por 1,3, porque eu dividi, para saber qual era o fator de multiplicação. Então, essas questões, às vezes, que elas são um pouco mais de pior desenvolvimento e talvez de um caminho mais difícil para compreender o conteúdo, porque a matemática não está forte, né? A base da matemática ela ainda está um pouco com déficit. Então tem que ter esse cuidadozinho, tá? Às vezes a gente passa meio batido mesmo, é comum, né, trazer ali um pouco dessa falta dessa tensão, né? Às vezes na correria do dia a dia, muita coisa para resolver, mas isso acaba pontuando sempre em algum momento, tá? Mas mesmo assim, nas atividades vocês podem ver que eu sempre considero alguma coisa, mesmo que matematicamente não esteja ali tão correto. No momento que eu tenho ali as forças aplicadas, né, que eu já identifiquei quem é o x1, o x2 e o x3, eu consigo achar as reações finais, né? Consigo calcular ali por seção, como que é, o que eu estou tendo de esforço a cada seção, e consigo, então, por fim, traçar, né, o nosso diagrama. Diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor, para aquela viga que era hiperestática nível 3. É o mesmo processo, só que ela é mais demorada, tem mais etapas para serem cumpridas, mas não é de maior dificuldade, não. O nível de dificuldade ele se mantém aí constante, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês a atividade que eu deixei ali para vocês. Eu vou abrir aqui. Até na área de trabalho, eu vou abrir bem aqui, tá lá disponível para vocês observarem, olharem, né? Como que vocês vão querer fazer. Então, é um pórtico também, tá? É uma estrutura hiperestática e dá para a gente só ver pelo tipo de apoio que é do nível 1, grau 1, então um grau mais simples, aonde eu vou calcular aqui as minhas reações. Então, eu vou transformar, seja o apoio da esquerda, seja o apoio da direita, eu vou transformar ele num apoio simples e vou ter o meu caso real. Daí, meu caso real vai ser com esses 20 kN aqui aplicado no meio dessa linha vertical, né? E vou calcular, vou achar ali meu esforço normal, vou achar meu cortante e vou achar meu diagrama de momento fletor. E depois eu vou para o meu caso virtual 1, aonde eu vou ter uma força 1 aplicada, né, aqui nesse apoio ou no outro apoio, e vou achar o caso 1.
achando o caso 1, né, eu faço combinação S10, que é o caso 1 com o caso 0, a seção S11, que é o próprio caso 1, duas vezes ele, eu acho o valor de X. Achando o valor de X, 1, eu consigo, então, achar como que a minha estrutura está hiperestática, como que ela ficaria e como que a gente resolve isso matematicamente, tá? Essa atividade ela está disponível de hoje até a semana que vem, tá? Até as 23h59, então vocês têm tempo para fazer. Tanto que a aula de hoje ela é para isso, né? Eu quero que vocês usem esse tempo da aula para fazer a atividade, então, assim, façam com calma, tentem resolver, né? Tentem ter esse amadurecimento na hora de construir essa estrutura, na hora de calcular e verificar quais são as variáveis que são importantes dentro dela. E aí, a partir da semana que vem, a gente tem um conteúdo novo aplicado aí. Então, é o último método que está faltando, que é o método de cross, para a gente também calcular as estruturas hiperestáticas. Mais 3 encontros. Liberar. Então, a gente tem hoje uma atividade, né, de peso 1. Tem mais uma atividade lá da unidade 6, que também é peso 1. E daí nós temos a avaliação de grau B, que é peso 7, que é o somatório, então, dessas três atividades, mais o grau B. Soma o grau A com o grau B, se der acima de 5, ok, passou, vai lá curtir as férias, né, Natal, Ano Novo, enfim. Não passou, vai ter mais uma avaliação. Daí tem o grau C, aonde vocês são obrigados a tirar no mínimo 5, tá? Não importa se precisava de 2 para passar, precisa tirar no mínimo 5, senão não é aprovado. É uma regra institucional, não depende de mim, tá? É uma coisa que vocês já sabem, porque isso acontece em todas as disciplinas, né? Então vocês já sabem disso, não vai mudar, tá? E daí vocês vão para o grau C, atingindo no mínimo 5 e mais o que você precisa, né? Digamos que você precisa de 10, então você precisa tirar 10, no mínimo 5, né? E tirar 10 para você ser aprovado. Caso contrário, não. Se caso você não for aprovado, está previsto essa disciplina ocorrer novamente na terça-feira, então ela vai ocorrer nesse mesmo formato em 2026/1. Espero que todos tenham êxito, né, de aprovação. Eu não gosto de reprovação, mas que vocês, né, saibam que existe talvez essa possibilidade no futuro bem breve, né, que ela vai ser ofertada então para 2026.1. Agora eu deixo disponível aí se vocês estão com alguma dúvida com relação à atividade, se tem mais alguma coisa que eu possa auxiliar vocês nesse processo. Caso não tenham, aí fica disponível esse momento para vocês fazerem a tarefa, né? Deixar essa tarefa entregue aí, aproveitar que vocês possam evitar de estar com muitas outras coisas para fazer, então usa esse período da aula para fazer a atividade, entrega hoje, já fica livre, já resolve o que precisa ser resolvido e deu, né? Parte para a próxima tarefa aí, para a próxima coisa que vocês têm, que eu sei que vocês sempre têm muitas coisas para fazerem e resolver, tá? Vamos lá. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Oi, Sora, eu vou tentar fazer e aí qualquer coisa eu passo ali no Whats, pode ser? Conforme se aparecer alguma dúvida agora. Sim, eu não vou ficar dentro da chamada, tá? Mas eu vou ficar disponível para vocês. Vocês podem me mandar um e-mail, qualquer coisa eu entro aqui de novo, se na dúvida, tá? Não tem problema nenhum. Eu só não vou ficar com ela ligada porque, tipo, ficar consumindo muito a energia, mas eu tô trabalhando, eu tô aqui disponível para vocês, tá? Então, qualquer coisa me sinalizem pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, quem não tem, me manda um e-mail ali rapidinho, né? Pergunta, prof, tem como entrar ali de novo para eu tirar uma dúvida contigo? Tem, eu entro aqui durante o período da aula bem tranquilo, tá? Vou estar por aqui mesmo, a gente segue trabalhando aí. Só não vou estar dentro da chamada, só para não ficar uma chamada extremamente longa, tá? Mas precisando, vocês podem me chamar, tá bom? Belezinha. Valeu, professor. Então tá, queridos. Daí eu vou já parar a gravação para não ficar longa e fico aí à disposição de vocês caso vocês precisem de mim, tá bom? Boa noite. Abraço, gente. Boa noite.